Olá, meu nome é Marina, tenho 39 anos e hoje posso dizer que estou pronta para contar a minha história. Olhando para a mulher que sou hoje, eu vejo que eu sou capaz. Às vezes parece impossível acreditar que durante tantos anos eu aceitei tão pouco só para não ficar sozinha. Hoje eu sou uma pessoa mais comunicativa, converso com qualquer pessoa, faço amizades com facilidade e até aprendi a dizer o que eu de fato penso. Mas antes eu não era assim. Eu cresci em uma cidade muito pequena do interior, daquelas que todo mundo conhece todo mundo. E qualquer novidade atravessa a cidade antes mesmo de você chegar em casa, por exemplo. Minha família era bastante tradicional. Meu pai, ele trabalhava para sustentar a nossa casa, minha mãe cuidava de nós e eu tinha um irmão mais novo. Meus pais eram bem religiosos e muito rígidos, principalmente comigo. Eu não podia simplesmente avisar, sabe, que sairia com amigos e voltaria à tarde. Festa praticamente não existia. Namorado, muito menos. Eles tinham medo de que eu fizesse alguma coisa da qual eu pudesse me arrepender. Ao mesmo tempo, sempre me incentivaram muito a estudar. Meus pais não tiveram as mesmas oportunidades que eu e sonhavam em me ver formada e sendo uma mulher independente. E nisso eu realmente segui o caminho que eles imaginaram para mim. Estudei muito, fiz faculdade, depois fiz outra, mais tarde ainda faria uma terceira graduação. Profissionalmente, eu crescia cada vez mais, assim como eles sempre quiseram. Mas emocionalmente, eu parecia continuar sendo uma adolescente. Meu primeiro beijo, por exemplo, aconteceu aos 18 anos. Foi escondido, depois da minha aula, com um rapaz da minha cidade. Não virou namoro nem nada parecido, e ele tentou continuar até me encontrando, mas eu não tive coragem de seguir em frente para um namoro. Depois disso, eu passei quase 5 anos sem beijar uma única alma viva. Nem faculdade, ninguém sabia de nada. Eu tinha tanta vergonha de admitir que aos 20 anos praticamente não tinha experiência amorosa que eu precisava inventar as histórias. Falava que já tinha namorado, que saía, que estava solteira porque eu queria, mas na verdade não era verdade. Minha vida era casa, faculdade e trabalho. No meu ambiente eu não me sentia livre para fazer essas coisas. Enquanto isso, familiares começaram a fazer aquelas perguntas que parecem inocentes, mas que, quando se repetidas durante anos, viram uma pressão enorme na nossa cabeça. Ah, você ainda não namora? Você não apareceu ninguém para você ainda? Desse jeito vai ficar para titia? E o que eu tinha que fazer? Simplesmente dar risada? E depois eu ia para casa pensando naquilo que as pessoas me falavam. Quando cheguei aos 22 anos, comecei a sentir um vazio muito estranho dentro de mim. Eu tinha estudado, trabalhava, tinha orgulho da minha carreira, mas eu sentia que eu estava assistindo a vida passar diante dos meus olhos, sabe? Foi quando eu resolvi mudar. Comecei a olhar mais para as pessoas, aceitar mais convites e tentar me permitir viver alguma coisa. E foi justamente nessa época que eu me apaixonei de um rapaz que eu vou chamar de Caio. Nós éramos parentes distantes. As nossas mães eram primas e também amigas. Então ele frequentava a minha casa desde muito antes de eu enxergá-lo de uma outra forma, né, de uma outra maneira. Só que o problema era a nossa idade. Eu já tinha 22 anos e ele tinha 16 anos. Ou seja, 6 anos de diferença. Hoje eu consigo enxergar com muita clareza o tamanho da diferença de maturidade que existia entre nós dois. Só que naquele momento não. Fisicamente ele parecia ser sim mais velho. Ele era alto, bonito, chamava atenção
E eu enxergava nele um menino carinhoso, uma pessoa que era engraçada e aparentemente muito diferente dos homens sobre os quais eu ouvia tantas histórias ruins. Na minha cabeça, havia até uma lógica completamente equivocada. Como nós dois praticamente não tínhamos experiências amorosas, então poderíamos aprender tudo isso juntos. E era isso que eu pensava. Fui eu quem começou a demonstrar interesse pelo Caio. Um dia, eu convidei para uma festa de aniversário. E depois dessa festa, acabamos nos beijando. Eu lembro perfeitamente dessa sensação, sabe? De beijá-lo. Depois de tantos anos vivendo de maneira controlada, aquilo pareceu uma explosão de liberdade para mim. Uma semana depois, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E aí começou o escândalo. Numa cidade pequena, não demorou para alguém nos ver e contar para os meus pais. Minha mãe chorou quando ela descobriu. Ela não odiava o Caio, na verdade, ela gostava da família dele. Só o que assustava ela era a diferença entre as nossas fases de vida, a diferença de idade. Eu já era formada e já trabalhava, e ele ainda estava no ensino médio. E minha mãe dizia assim: filha, você vai sofrer. E eu respondia que ela estava exagerando. Então, nós oficializamos o namoro e passamos até a usar alianças. Durante algum tempo, parecia que eu tinha feito a escolha certa de fato. Caio, ele era carinhoso, respeitava os horários impostos pelos meus pais e estava sempre comigo, me apoiando em tudo. Foi também com ele que vivi as minhas primeiras experiências íntimas. Não quero entrar, na verdade, em detalhes, porque eu não sei se isso importa aqui na história. O que importa é que eu estava completamente envolvida e eu acreditava que aquele seria o homem da minha vida. Então, em 2011, minha família sofreu um golpe, gente, terrível. Meu pai, ele faleceu aos 47 anos, muito novo. Ele já enfrentava uma doença degenerativa, mas por mais que a gente soubesse da gravidade, eu nunca estava preparada para perder o meu pai. Então, Caio esteve muito perto de mim nessa fase da minha vida. Talvez por isso eu tenha me apegado ainda mais a ele, porque ele me deu suporte. Em vez de viver completamente o luto do meu pai, eu acabei me refugiando naquele relacionamento. Só que depois de algum tempo, o Caio começou a mudar comigo. As brincadeiras começaram a machucar. Ele fazia comentários sobre o meu corpo, dizia que eu precisava mudar algumas coisas, reclamava da minha maneira de agir, de tudo. Também passou a brincar com a nossa diferença de idade, algo que as pessoas já costumavam a falar. Me chamava de velha. Quando eu dizia que aquilo me incomodava, ele respondia: ai, mas é só uma brincadeira, não sabe brincar, sabe? Esse tipo de coisa. E eu comecei a acreditar que talvez eu fosse sensível demais, sabe? Que de fato era só uma brincadeirinha. Esse foi um padrão que se repetia durante muito tempo. Ele fazia alguma coisa que me machucava e quando eu reclamava, de alguma maneira, a culpa terminava comigo. Se demorava para me arrumar, ele simplesmente saía andando e dizia para eu encontrá-lo depois. Ele não tinha essa paciência, sabe, que normalmente os casais têm. E até amigos têm um com o outro, mas ele não tinha. Se eu reclamasse era porque eu era lenta. Se alguma atitude dele me incomodasse, eu que estava exagerando. E pouco a pouco comecei a duvidar de mim mesma. Minha mãe, pelo contrário, ela enxergava. Só que eu não. Além disso, eu passei a bancar praticamente tudo nesse relacionamento. Como ele ainda estudava e ele não trabalhava, eu pagava, por exemplo, os lanches, passeios, presentes, crédito no celular, roupas, perfumes, acessórios. Tudo era eu. E eu tinha vergonha de alguém perceber isso. Mas eu sempre pensava,
Calma, é só uma fase. Quando ele começar a trabalhar, isso com certeza vai mudar. Eu tenho que ser paciente com ele, porque desde sempre eu sabia da diferença da nossa idade e eu quis namorar. Então, eu tenho que aguentar. Quando ele conseguiu o primeiro emprego, gente, que eu estava ansiosa, ele não mudou. Quando começou a ganhar um pouco melhor, também não mudou. Mas mesmo assim eu continuei ajudando ele. Depois o incentivei a entrar até na faculdade. Ajudei nos estudos, procurei oportunidades, dei força para que ele conseguisse uma bolsa. Eu não percebia que tinha assumido uma função que não era minha. Eu não era apenas a namorada dele. Eu estava mais como a mãe dele, a psicóloga, financiadora, salvadora dele, porque eu fazia tudo. Bem, em 2012 aconteceu uma situação que deveria ter sido suficiente para eu terminar esse relacionamento. Fomos convidados para uma festa de uma colega dele e eu, obviamente, não conhecia ninguém naquele lugar. Ele insistiu para que eu fosse. Chegamos por volta das 8 da noite e em poucos minutos Caio encontrou os amigos e foi jogar cartas. E ele ficou por lá. Mas assim, não foi um minutinho, um tempinho, não. Ele ficou por horas jogando. E eu passei a festa praticamente sozinha. Sentei no sofá, diante de uma televisão ligada, e eu fiquei fingindo assistir enquanto segurava o choro. Eu queria pegar um táxi e ir embora, mas eu não fui. Eu acabei aguentando. Por volta da meia-noite, ele apareceu, depois de se divertir durante horas com os amigos, e ainda perguntou por que os meus olhos estavam vermelhos. E eu disse que era alergia, e ele acreditou. Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou se eu tinha gostado da festa, e eu respondi, para não deixar nenhum tipo de sinal, que a festa foi ótima. Era mais fácil mentir do que admitir que minha mãe estava certa o tempo inteiro. Bem, na faculdade, Caio começou a fazer muitos amigos. E começou também a falar bastante de uma determinada garota. E eu vou chamá-la aqui de Bianca. Um dia, uma conhecida minha perguntou assim: "Você não sente ciúmes do Caio e da Bianca?" E eu não entendi por que ela fez essa pergunta. Foi aí que eu descobri depois que eles iam e voltavam juntos da faculdade, ficavam juntos nos intervalos e eles passavam muito tempo um do lado do outro. Então eu fui dar uma de detetive e procurei as redes sociais dela. Havia comentários dele em várias fotos, elogios, brincadeiras, coisas bem assim de intimidade, sabe, de quem conhece de fato a pessoa. Quando confrontei Caio, ele disse que eu estava ficando paranoica. Segundo ele, eu precisava amadurecer. Então comecei a investigar, porque tinha alguma coisa estranha ali. E acabei descobrindo que não era apenas amizade. Ele estava me traindo. Chamei Caio para conversar e dei a oportunidade de simplesmente falar a verdade. E ele negou tudo. A discussão ficou muito feia. E eu acabei perdendo o controle e dei um tapa nele. E ele reagiu da mesma forma. Então, foi um episódio péssimo. E ali o relacionamento terminou. Eu acabei desabando. Foi muito triste para mim, foi terrível para mim. A dor da separação se misturou com o luto pelo meu pai, que ainda não tinha passado. E eu ainda não tinha processado tudo isso direito. Então eu acabei emagrecendo, não queria sair de casa, tinha medo de encontrar Caio com outra pessoa e sofrer mais ainda. E pouco tempo depois, ele apareceu publicamente justamente com a garota sobre quem eu estava desconfiando. E aquilo de fato confirmou tudo. Minha mãe ainda descobriu através de mensagens antigas no meu celular que o nosso relacionamento tinha ido muito além do que ela imaginava. Foi outro problema dentro da minha casa. Ela se sentiu enganada, segundo ela.
Durante meses, nossa relação ficou bem estremecida. Eu estava completamente perdida. Passei então a sair mais, porque eu queria encontrar um novo objetivo de vida. Então comecei a sair, beber e me envolver com outros homens, sem realmente gostar de nenhum deles. Era uma tentativa louca de ocupar o vazio que eu estava sentindo. No final de 2012, eu estava em outro relacionamento e Caio também. Até que, alguns meses depois, nós nos reencontramos num baile. E acabamos voltando. Essa talvez tenha sido uma das maiores demonstrações de como eu estava emocionalmente dependente. Eu sabia tudo o que ele tinha feito, só que mesmo assim eu aceitei voltar com ele novamente. Só que agora havia outro problema. Eu queria me casar com ele, só que Caio não queria. Eu estava chegando já aos 26 anos e por causa da criação que eu tive, eu carregava dentro de mim a ideia de que eu precisava me casar antes dos 30 anos. E nessa época, Caio já tinha 19 anos. Enquanto eu falava em casamento e construir uma casa, ele falava em faculdade, carreira, liberdade. Definitivamente não estávamos na mesma fase. É óbvio hoje que estávamos vivendo de fato em momentos completamente diferentes da nossa vida. Na época, eu interpretava aquilo como falta de amor da parte dele. E eu continuava insistindo. Houve uma noite que eu nunca me esqueci. Minha família enfrentava uma fase financeira muito difícil. Estávamos assim economizando até em comida. Caio estava na nossa casa e disse que queria pedir um lanche. E eu falei que eu não tinha dinheiro para pedir o lanche. E ele respondeu que pediria apenas para ele. E ele pediu. Minha mãe, meu irmão e eu ficamos ali enquanto ele comia. Olha só que barbaridade, né? Tipo, eu vendo agora e relembrando agora tudo o que aconteceu, eu fico até com vontade de chorar porque eu não acredito que eu me deixei passar por essa situação e também deixei a minha família passar por isso, por esse constrangimento. Mas foi isso que aconteceu. Ele até chegou a oferecer um pedaço, mas aquela situação era tão humilhante que ninguém quis. Minha mãe entrou no quarto, tadinha, e ela começou a chorar. E eu não disse nada. Até hoje essa lembrança, como eu falei pra vocês, me incomoda. Não pelo lanche em si, mas porque naquela época eu tinha tanto medo de perder aquele relacionamento que não fui capaz de sequer defender a minha própria família, sabe? Me defender também. Bem, em 2014, Caio ele conseguiu um emprego numa cidade a cerca de 50 quilômetros da nossa cidade. Então ele mudou-se para uma casa com um colega e passou a vir menos aqui para minha casa. Depois eu descobri que uma mulher também estava morando naquela casa. E ele não tinha me contado absolutamente nada. Quando eu o questionei, ele respondeu: eu sabia que você ia criar confusão. Mais uma vez, o problema não era o que ele escondia, mas era a minha reação. Em 2015, veio a mudança definitiva. Caio ele conseguiu uma transferência para São Paulo. E depois descobri que ele mesmo tinha pedido a oportunidade. Ele queria conhecer o mundo, crescer profissionalmente, morar numa cidade grande. Eu sabia que o nosso relacionamento estava chegando ao fim. Só não tinha coragem de admitir. Em abril daquele ano, ele terminou comigo. Disse que queria viver outras experiências e viver a vida dele, conhecer coisas novas. Eu estava com 27 anos e ele tinha 21. Dessa vez, doeu, mas não tanto como a vez anterior. Talvez porque uma parte de mim já soubesse que aquilo precisava de fato acabar. Meses depois, eu acabei conhecendo outro rapaz, que eu vou chamá-lo de Bruno. Começamos então a namorar no final de 2015. E eu,
que deveria ter usado o relacionamento anterior para aprender a colocar limites, fiz justamente o contrário. Repeti vários padrões. Bruno, ele era fechado emocionalmente, carregava muitos problemas familiares e tinha uma enorme dificuldade para demonstrar algum afeto por mim. Então eu precisava ficar cobrando, sabe? E ele se afastava e eu ficava cobrando mais e por isso começamos a brigar constantemente. E eu também confesso que eu passei a agir de uma maneira na qual eu não me orgulho. Eu ficava o tempo inteiro desconfiada, então eu acabava ficando agressiva nas palavras, muito reativa. E a nossa relação terminou, então, em maio de 2016. E terminou ainda por mensagem. Bruno escreveu tudo o que queria, me bloqueou e não me deu nem oportunidade de resposta. Eu fiquei desesperada e eu fui até a cidade onde ele morava. E ele acabou concordando em me encontrar na rodoviária. Quando eu cheguei, eu pensei que nós sentaríamos, conversaríamos. Então ele apareceu carregando 2 sacos com as minhas coisas. Colocou tudo nas minhas mãos e praticamente me mandou entrar novamente no ônibus. Eu voltei para casa me sentindo extremamente humilhada. E foi justamente nessa época que o Caio reapareceu. Ele soube que eu estava solteira e começou a conversar comigo novamente. Disse que estava sozinho em São Paulo, começou a falar sobre voltar comigo, reatar o nosso relacionamento. E durante alguns dias, eu confesso que eu fiquei completamente confusa. Aquele tinha sido o primeiro grande amor da minha vida. E então eu resolvi colocar uma condição. E eu disse assim, se for para voltarmos, eu quero construir uma família, eu quero casar. A resposta dele, finalmente, gente, abriu os meus olhos. Eu estava precisando disso para acordar. Ele disse que não queria casamento. Propôs que eu fosse morar com ele em São Paulo. Sem igreja, sem casamento civil, sem nenhum compromisso diferente daquele que já tínhamos vivido durante anos. E depois de 6 anos entrando e saindo da minha vida, ele ainda não sabia se queria construir aquilo que eu sempre disse que queria. Foi quando alguma coisa dentro de mim rompeu e eu disse que não. Pouco tempo depois, eu fiz uma oração a Deus, que eu lembro até hoje. Eu estava muito cansada de tudo. Não pedi uma pessoa perfeita. Eu pedi apenas que, se ainda existisse alguém para mim, fosse alguém que não me fizesse sofrer para provar que me amava. Fosse alguém bom, alguém que dessemos certo, que também quisesse a mesma coisa que eu queria. Foi então que eu encontrei o Henrique e começamos a conversar. Eu já o conhecia de vista porque ele era amigo do Bruno. E nós nos tínhamos nas redes sociais, mas nunca existiu aquela aproximação enquanto eu estava namorando. Quando o Henrique percebeu que eu estava solteira, ele começou a conversar comigo. Nada de cantadas. Nós falávamos sobre filmes, séries, tecnologia e umas coisas bobas assim do dia a dia. Um dia ele perguntou sobre o meu término e eu contei parte do que tinha acontecido. E ele simplesmente me ouviu. Algum tempo depois me chamou para ir ao cinema e minha primeira reação foi recusar. Eu achei um pouco estranho no começo. Imagina o que vão falar, eu pensei. O amigo do meu ex. Meio estranho. Isso que eu pensei na época. Só que depois eu repensei. Passei minha vida inteira preocupada com o que os outros pensavam de mim. Então, eu larguei mão e eu acabei aceitando o convite dele. Eu tinha, gente, 29 anos e o Henrique tinha 22. Sim, depois de tudo que eu vivi, novamente apareceu alguém 7 anos mais novo. E eu quase ri, com toda essa ironia do destino.
Só que bastaram algumas conversas para perceber que idade e maturidade não eram necessariamente a mesma coisa. Henrique tinha uma maneira completamente diferente de lidar com as pessoas. Ele era tranquilo, ele sabia ouvir, ele não era mimado, ele era muito ligado à família, tinha planos claros para o futuro. Então, depois daquele primeiro encontro, começamos a nos ver constantemente. Quando Caio descobriu, apareceu novamente exigindo uma decisão. Dessa vez, eu não tremi na base. Eu olhei para ele e eu disse: eu não quero mais. Não quero mais você. Já deu o tempo, já basta. E ele ficou super revoltado comigo. Talvez porque durante anos tivesse certeza de que bastava estalar os dedos para que eu pudesse voltar para ele igual uma cachorrinha. Mas naquele momento eu percebi uma coisa que deveria ter entendido muito antes. O ciclo só continuava porque eu continuava abrindo a porta. Então dessa vez eu fechei a porta, definitivamente. Henrique e eu ficamos alguns meses nos conhecendo até que ele me pediu oficialmente em namoro. O nosso relacionamento não nasceu perfeito. Nós dois éramos teimosos, tivemos discussões, sim. Eu ainda carregava inseguranças dos relacionamentos anteriores e às vezes eu reagia esperando que ele tivesse as mesmas atitudes que os outros tiveram comigo. Mas havia uma diferença enorme, Henrique. Nós conversávamos. Tínhamos conversa. Quando alguma coisa me machucava, Henrique não dizia que eu estava louca. Ele queria me ouvir, ele queria ouvir o meu ponto de vista. E eu também precisava aprender a ouvi-lo. Nenhum dos dois precisava vencer uma discussão. Simplesmente precisávamos resolver o problema. Foi aí que eu comecei a entender o que era reciprocidade. Eu não precisava pagar tudo, não precisava implorar por atenção e nem fazer 10 coisas esperando receber uma. Não precisava vigiar as redes sociais de ninguém. E principalmente não precisava convencer Henrique de que eu merecia estar na vida dele. E em 2019, ele me pediu em casamento o tão sonhado pedido da minha vida. Eu tinha esperado aquele momento durante tantos anos que achava que choraria pensando em tudo o que eu passei. Mas eu não pensei. Naquele momento eu só consegui olhar para ele e dizer o tão sonhado sim. Em 2020 começamos a organizar nossas vidas e em abril de 2021, em meio a todas as dificuldades da época, nós nos casamos. Eu tinha 33 anos. Durante muito tempo achei que chegar aos 30 sem estar casada seria algum tipo de fracasso. Hoje eu acho até engraçado. Eu me casei quando estava pronta para escolher alguém e não quando estava desesperada para ser escolhida. Minha mãe, ela ama o Henrique e ele conquistou toda a família. E talvez uma das coisas mais bonitas seja que o meu relacionamento com ela e com o meu irmão também melhorou depois que o Henrique entrou na minha vida, na nossa vida. Henrique nunca tentou me afastar deles, muito pelo contrário. Ele me fez perceber o quanto eu havia deixado minha própria família em segundo plano durante anos. Com o tempo, aconteceu outra coisa que eu jamais imaginaria. Bruno e Henrique continuaram amigos. Depois que os sentimentos ruins passaram, eu e Bruno também conseguimos conversar normalmente. Ele amadureceu muito, construiu a vida dele e hoje não existe ressentimentos de verdade entre nós. Caio, eu nunca mais encontrei. Soube apenas por conhecidos que ele também seguiu a vida, tornou-se pai e precisou assumir responsabilidades que, quando ele era mais novo, ele parecia evitar. Não sinto raiva dele também. Também não sinto saudade.
Hoje eu consigo olhar para aquela menina de 22 anos e entender que ela não estava procurando apenas um namorado. Ela estava desesperada para sentir que alguém tinha escolhido amá-la. E foi por isso que aceitou situações que a mulher que sou hoje jamais aceitaria. Eu e Henrique continuamos juntos e felizes. Construímos nossa casa, fazemos nossos planos e ainda conversamos sobre filhos. Se um dia vierem, seja de sangue ou de coração, será uma decisão dos dois. Nossa vida não é perfeita. Nós discutimos, temos preocupações, contas, dificuldades, dias ruins, como qualquer casal. A diferença é que eu não vivo mais com medo. Não tenho medo de ser abandonada amanhã. Não tenho medo de dizer que alguma coisa me incomodou. Não tenho medo de ser quem eu sou. De mostrar, sabe, transparecer as minhas incertezas e inseguranças. Porque eu sei que ele não vai me expor, não vai usar isso contra mim. Eu demorei muitos anos para entender que relacionamento nenhum deveria exigir que me diminuísse, sabe? Que eu me diminuísse para conseguir permanecer nele. Hoje, aos 39 anos, quando eu olho para tudo que eu vivi, não penso que perdi aqueles anos. Mas eu sei exatamente o que eu nunca mais aceitaria. E talvez esse tenha sido a maior mudança da minha vida. Eu finalmente aprendi que ser amada é maravilhoso. Basta escolhermos a pessoa certa e também ter paciência, porque pode demorar um pouquinho. Para uns vem antes, com bastante antecedência, para outros vem depois e tá tudo bem. Temos que aproveitar cada fase da nossa vida da melhor forma que nós podemos, evitando relacionamentos tóxicos, pessoas que não são boas pra gente. E se tiver que ficar solteira até encontrar uma pessoa legal, uma pessoa que de fato nos ame, que assim seja. Aprendi a não aceitar qualquer coisa em nome do amor. E foi o que realmente me salvou. Espero de coração que esse meu relato e a minha história sirva de exemplo, de cuidado, atenção para as moças ou até mulheres que estão solteiras em busca de um relacionamento. Esperar a pessoa certa, eu que sou cristã falo uma pessoa de Deus, com certeza vale muito a pena. E essa é a minha história.